E aí, gente, tudo certinho? Vamos embora? Temos quantas pessoas já na nossa sala? Simbora, povo, simbora! Já são 14, ó, vamos bater o recorde de hoje de manhã, eu tive 23. Vamos botar aí pra quebrar, vamos gerar esse negócio aí. Bom, gente, seguinte, deixa eu explicar a vocês aqui uma situação que pode ficar um pouco estranha pra vocês, mas vamos lá. O que é que acontece? São 3 equipamentos ligados aqui, sem contar a televisão, 4 então, ok? Então aqui eu estou transmitindo para a TV e a imagem para vocês vai ficar assim, ó. Tem hora que fica boa, tem hora que fica péssima por causa do reflexo, por quê? Pelo Meet eu não tenho como fazer, equalizar a imagem, não tenho como dar uma melhorada nela. Mas aqui, então tá aqui, o notebook transmitindo para a TV os slides, certo? Por esse tablet aqui, vocês estão me vendo e me ouvindo agora na transmissão ao vivo. Não dá para eu gravar aqui, infelizmente não dá, porque a nossa conta aqui do Google ela não é institucional, ela é uma conta pessoal, então não tem como. Por isso que eu falei aquela questão do YouTube. Vamos ver se a gente consegue chegar aos 1000, para tudo isso aqui ficar bem melhor, resumido apenas a um único aparelho e pronto. E aqui do lado o iPad fazendo a gravação. Então aqui para vocês a tela vai ficar desse jeito, por isso que eu mandei logo os slides para vocês já irem acompanhando. Olha o Jardel chegando aí. Para vocês já irem acompanhando. Agora, só que na gravação que está sendo feita pelo outro, pelo iPad, a imagem tá beleza, tá filé. Então não vai estar desse jeito. Vocês vão acompanhando pelos slides e a gente vai estudando. Já temos quantos na nossa sala? 15? Beleza, tá bom demais. Se só tivesse a sala já estaria lotada, certo? Vamos lá. Primeiro que tudo, muito obrigado, meu Deus, porque até aqui a gente está vivo, a gente está com saúde, a gente está podendo trabalhar, a gente está com emprego, né? Algumas pessoas perderam, sofri efeitos da pandemia, né? Sofremos de alguma forma, mas graças a Deus pelo menos existem coisas que ainda continuam existindo em nossas vidas. Primeiro, obrigado a Deus, porque diante de tudo que está acontecendo de ruim aí, provocado por esse vírus chinês, estamos vivos e estamos com saúde. Eu peço a Deus que a gente permaneça assim, com fé em Deus vai dar tudo certo, vamos superar, não teremos perdas na família, entre amigos. Aliás, bom era que não morresse mais ninguém, não disso, né? Já basta todas as coisas ruins que a vida já tem, ainda vem o homem inventar coisas novas e ruins para nos trazer mal, mas tudo bem. Vamos deixar a filosofia de lado. E em segundo lugar, eu quero agradecer a vocês demais, por acreditarem aqui no nosso trabalho, por acreditarem que isso pode dar certo e vai dar certo, já deu certo. Como diz a Andrinha, já deu certo, professor? Então, povo, simbora, sejam muito bem-vindos à nossa aula, à nossa sala virtual de processo civil. Estou sentindo falta do pincel, do apagador, de um monte de coisa, mas paciência, a gente vai tocar o barco com aquilo que a gente tem. Se de repente minha voz ficar um pouco baixa, vocês me avisem, é porque já está um pouquinho cansada a garganta. Não é a primeira aula e não foi só aula ao vivo, tem aula gravada também, então a gente não tem, na gravada a gente não tem um feedback para saber se está dando para ser ouvido ou não. Então, desligar o ventilador para poder melhorar ainda e poder falar melhor. Vocês me avisem se de repente a voz ficar baixa ou qualquer coisa assim, ok? Perfeito? Tá todo mundo pronto? Falem comigo, por favor. Eu queria ver as carinhas de vocês, não adianta escrever não, que eu não vou conseguir responder. Eu, na verdade, só estou vendo ali lá embaixo, assim, no cantinho, não dá para ver muito bem não, então não vai dar para eu acompanhar os textos escritos não, só o que vocês falarem comigo. Então, façam de conta o seguinte, lembra que eu falei, esqueçam as outras experiências que vocês tiveram? Vamos viver uma nova experiência, embora talvez não haja nada de novo nisso aqui para vocês, mas o que eu quero é que a gente esteja no clima de sala de aula. Se quiserem me interromper para fazer um comentário, interrompam. Diga lá. Antes de eu iniciar a aula, eu queria dar uma palavra para o pessoal aí. Certo. Só concluir esse recadinho te passa a palavra, certo? Beleza? Então, gente, interrompam, tirem dúvidas, conversem comigo. Se quiserem contar uma história, contem. Se quiserem contar um fato, contem. Se quiserem tirar uma brincadeira, tirem. Já basta o distanciamento social causando esse pânico todo na vida da gente, esse isolamento, essa distância real. Então,
façamos de conta que estamos todos nos vendo nesse momento. Eu gostaria muito de estar vendo o rostinho de vocês aqui, que vocês abrissem as câmeras, eu iria ficar muito feliz. Então, vamos fazer isso. Fiquem à vontade para participar como e quando e da forma que quiserem. Eu só não vou conseguir acompanhar os textos porque ele aparece muito baixo, muito pequeno. Eu já não tenho mais idade para estar vendo coisinhas tão pequenas assim não, viu? Então, gente, vamos embora. Randrinha, dê aí o seu recado. Fala aí, povo. Então, é super rápido, professor. Primeiro, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Aí na aula. Então, é realmente para agradecer a todo mundo que se empenhou em fazer acontecer esse curso, porque eu organizei, mas não dependeu só de mim. Um dependeu do outro, um precisou do outro, e graças a Deus, e depois assim, a força de vontade e a determinação de cada um, graças a Deus nós estamos aqui na nossa aula, e deu tudo certo, como eu falei desde o início, só desejo assim, que seja tudo tranquilo, que tudo continue dando certo para todo mundo. E o senhor falou inicialmente que o mais importante é a saúde e vida, realmente nesse cenário que nós estamos vivendo, e mesmo que não estivéssemos nesse cenário. Verdade. O mais importante é isso. Então, assim, fica a minha gratidão a todos vocês que me ajudaram aí. E hoje nós estamos aqui porque Deus quis e vocês quiseram também. Então, sucesso para todo mundo, e o que precisar estou à disposição. Amém, amém. Esse curso só está acontecendo por causa de vocês. Vocês que são os vitoriosos. Parabéns. Então, simbora, povo, entrar no processo civil. Aliás, caminhar mais para dentro do processo civil, porque entrar, vocês já entraram já 2 períodos aí, não é verdade? Vamos agora para o processo 3. Temos uma jornada que eu já mandei a ementa para vocês, não é? E parece bem pequenininha, não é? Parece bem pequenininha a ementa. Primeira unidade, 3 assuntos. Segunda unidade, 2 assuntos. O problema são as subdivisões que tem aí. Nossa aula de hoje vai ser tranquila. Vocês já viram, 30 slides, né? Acho que 27 realmente de material de aula. O restante tudo é mais tranquilo. Mas talvez a gente não consiga destrinchar esses 30 slides todos hoje, não. Não tem problema, a gente encerra a aula. Eu continuo ela offline, ela gravada. E aí posto mais tarde para vocês e vai dar tudo certo, no final das contas. Bom, enfim, processo nos tribunais, recurso, teoria geral, recursos, e aqui teoria geral. Recurso, teoria geral dos recursos. Acabou ali. Muito grande? Não. O maior tema que a gente tem é dos recursos. É maior. Eu acho que esse aí a gente tem, parece que uns 50, 60 slides, algo do tipo assim, não tenho certeza. Mas também é coisa que 2 aulas, do modo como a gente vai ministrar aqui, vai dar ok. Não se preocupem com questão de avaliação, de prova. Prova, na verdade. Prova não, avaliação. Avaliação não, perdão, prova. Por que não se preocupem? Porque eu sou de uma linha de professores que entendem que prova não serve para medir conhecimento de ninguém. Mede o seu estado de espírito naquele momento. Mede o seu estado de espírito naquele momento. Mede a sua capacidade naquele momento. Mede a sua condição naquele instante. Mas não vai medir o seu conhecimento real. Na realidade, conhecimento é uma coisa que é para o resto da vida e ela não pode ser testada somente diante de uma prova. Então, eu considero que o processo avaliativo ele é muito mais longo e muito mais complexo do que simplesmente fazer uma prova. Entendeu? Então, não se preocupem em relação a isso. O que eu quero mesmo diante de todas as possibilidades que a gente está tendo aqui, são mais limitadas, é que vocês estudem, que vocês me ajudem estudando, porque o conhecimento é de vocês. A nota é uma coisa que no semestre que vem vocês nem lembram mais. Mas o que vocês aprenderem é para o resto da vida. É um conhecimento eterno. Isso ninguém tira de vocês. A não ser o Alzheimer. O Alzheimer pode tirar. Mas espera-se que não. Ok? Então, vamos embora, povo, estudar? Hoje, dos processos nos tribunais, a parte geral e a ordem dos processos nos tribunais. O que é que isso quer dizer? Primeiro, quem estudou comigo? Como começa o processo? Com o protocolo da petição inicial. Já está lá no artigo 2º do CPC. Não é verdade? Ali começa. Só que o tribunal, a gente tem a ideia, a noção de que os tribunais, Tribunal de Justiça, que é o que fica nas capitais, Recife, Salvador, né? E os tribunais superiores, a gente tem a falsa impressão de que eles só servem só para julgar recursos, só para reavaliar decisões judiciais que foram
tidas aqui no juízo singular, no juízo de primeira instância, ou como eles odeiam ser chamados, no juízo de piso, e eu adoro chamá-los assim, só para contrariar. Então, não é. Na realidade, existem ações que são originárias, que começam, que iniciam lá dentro do próprio tribunal, como reclamação, por exemplo. Mandado de segurança você pode interpor lá. Você pode interpor, não, perdão. Você pode impetrar lá. Deixa eu ver aqui. Olha o João chegando. Olha o João chegando aí. Então temos tudo isso. Pode acontecer. Existem ações que são originárias lá. Ação rescisória, por exemplo. E onde é que a gente vai estudar isso? A gente vai estudar aqui, ó. Recursos em espécie. Aqui a gente vai ter noções gerais sobre cada um deles. Mas aqui a gente vai estudar detalhadamente. Por isso que eu quero que semana que vem a gente se detenha somente a esses 2 pontos. Esta semana esses 3, semana que vem esses 2. Lembrando-se que aqui dentro nós temos várias subdivisões, subitens, vários subitens. Mas vocês vão receber o material previamente, como a gente fez, como a gente está fazendo. Ok? Simbora? O que é que acontece? O que é que esse texto que eu trago para vocês, ele nos fala de imediato? Olha, que o CPC ele tem lá sua parte geral, né? Onde ele vai falar na sua parte geral sobre as questões relacionadas ao processo civil em si. E aí ele tem também uma parte em que ele trata de maneira mais genérica, mais generalizada, sobre o processo nos tribunais, sobre a sua tramitação. Ele vai fazendo ali uma abordagem, né, sobre toda a atividade que o magistrado, e entendam, deixa eu deixar isso aqui bem claro para vocês. O juiz de piso, de primeira instância, é um juiz. O desembargador, que exerce as suas atividades lá no 2º grau, lá dentro do Tribunal de Justiça, é um juiz. O ministro do STF, do STJ, é um juiz. Lá ele recebe essa titulação de juiz, mesmo sem ter nunca exercido a magistratura na vida. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas, ou melhor, se vocês sabem ou não disso, mas para ser ministro do STF, do STJ, você não precisa nem ser formado em direito, quanto mais já ter exercido a magistratura algum dia na vida. A Constituição diz apenas que você deve ter apenas um notório saber jurídico. Você não precisa nem estudar. Enfim, o notório saber jurídico se resume ao QI, né? A quem indique e pronto. Acabou a história. É só isso mesmo que se resume o notório saber jurídico. Basta que alguém indique. Basta que você seja amigo do rei, ou do príncipe, ou por aí vai, tanto faz. 01, 02, 05, tanto faz. É assim que a banda toca lá. Então, nós temos essa primeira parte sobre os processos nos tribunais, essa parte geral, entre os artigos 926 e 928. Do artigo 926 ao artigo 928. Muito grande, né? 3 artiguinhos apenas. E aí o que é que a gente traz? A parte geral, sobre a ordem dos processos nos tribunais, como vai acontecer, os meios de impugnação específicos e os recursos propriamente ditos. Isso aqui já é tudo assunto de 2ª unidade. Aliás, perdão, os 2 últimos assuntos de 2ª unidade. Agora a gente só dá uma pinceladinha nele, ok? Simbora? Pontes e Miranda, nessa parte mais geral sobre a nossa aula, ele diz o seguinte, olha, esses dispositivos, ele já dá uma pulada, ele vai do 929 ao 946, aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal. Recursos, ações originárias, remessa necessária, incidente, enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a regras, a estas regras. O que é que ele está querendo dizer sobre isso? Ele está dizendo, olha só, não importa se se trata da avaliação, ou melhor, da reapreciação da matéria através de um recurso interposto, não importa se se trata de uma ação originária lá dentro do tribunal, não importa se se trata da remessa necessária. Se vocês não ouviram falar ainda sobre isso, remessa necessária, existem determinadas ações que mesmo que a parte não recorra, elas precisam ser reapreciadas pelo juízo do 2º grau. Então existe a remessa necessária para que haja a reapreciação daquela decisão de 1º grau para ver se ela se adequa a todas as questões que hoje são exigidas, né, principalmente súmulas vinculantes, precedentes e por aí vai, esses históricos todos. Se adequa à lei, se está dentro da norma, do entendimento dominante no momento. Perfeito?
Ok? Então, além dessas regras do 929 a 46, os tribunais devem obedecer aos seus regimentos internos. Desculpa, eu dei uma puladinha aqui, né? Eu esqueci de falar sobre as duas fases. Que o processo dentro do tribunal, já que estamos falando sobre os processos dentro do tribunal, eles possuem duas fases. Uma delas é perante o relator. Quem é o relator? É a pessoa que o recepciona, que vai fazer o relatório do recurso. É a pessoa que vai fazer um juízo de admissibilidade do recurso, que, por sinal, isso é uma grande inovação do nosso CPC. É uma grande inovação. Alguém quer falar? Ô, professor, diga lá. Boa tarde, Alexandre. Oi, Alexandre. Eu gostaria de saber se o senhor poderia falar mais um pouquinho sobre o reenvio A remessa necessária? para a segunda instância. Isso se aplica somente às ações inerentes ao Estado? Só. Somente às ações inerentes ao Estado. Só, sim. O cidadão comum, né, ela pode transitar em primeira instância. Pode transitar em Entretanto, primeira instância. as ações de interesse do Estado, todas elas, o juiz de primeira instância obrigatoriamente tem que mandar. Né, para o tribunal. Tem que mandar, porque aí quando se trata dessas questões, entende-se que merece ser reapreciado para que não haja nenhum prejuízo ao Estado, ao próprio Estado. Né? Porque, apesar da tripartição de poderes, a gente sabe que, na realidade, eles deveriam trabalhar com uniformidade. É uma coisa que a gente não tem visto muito recentemente na história do nosso país, mas deveriam trabalhar com mais uniformidade, justamente para que não haja nenhum prejuízo desnecessário ao Estado. Mas sobre remessa necessária, quando a gente estiver trabalhando mais na frente, a gente vai estudar de forma mais detalhada, ver o que pode, o que não pode, o que vai, o que não vai, qual é o tipo. Também não é todo tipo de ação do Estado que sobe, depende da matéria, depende do entendimento, depende de muita coisa. Ok? Então, como eu disse, toda hora eu estou vindo aqui, desculpem, é só para poder ir adicionando o povo, dar uma equalizada aqui no vídeo também, mas vamos lá, vamos embora. Então, o que eu ia dizer sobre a grande inovação no momento no CPC? Antes, no CPC de 73, tinha a sentença, o magistrado sentenciava, a parte que perdia ficava indignada, né, aborrecida, ficava lá irritada com a decisão, se sentindo injustiçada, muitas vezes sim, outras não, a realidade é essa. E aí o que era que ela resolvia fazer? Bom, vou recorrer. Só que quando recorria, o próprio juiz era quem fazia o juízo de admissibilidade. Tem algum sentido isso? Eu vou apreciar, eu vou verificar se esse recurso ele está atendendo a todos os requisitos, a todos os pressupostos processuais, todos os pressupostos legais, a todas as necessidades recursais, para que eu possa mandar para outro, lá em cima. Apreciar? Não tem. Se assim eu fosse, quando a gente protocolasse a petição inicial, na realidade, o próprio servidor lá do protocolo era quem já devia olhar para depois poder mandar para o juiz dizendo, a petição está apta. Mas não é o próprio magistrado quem faz o juízo de admissibilidade da petição inicial, porque é ele quem vai decidir, é ele quem tem que conhecer do processo. Da mesma forma, é o relator, é a turma lá em cima que tem que conhecer do recurso para que possa julgar, processar, fazer o seu processamento e o seu julgamento. E aí o que é que acontece nessa situação toda? Hoje, quando o recurso é protocolado no primeiro grau, o juízo só pode fazer uma coisa: intime-se a parte recorrida para contrarrazoar, após, com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para o seu processamento. Então lá, quando chega lá, a petição é dirigida ao presidente do tribunal e na hora ocorre o sorteio automático, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, como funciona, como é que é. E escolhe-se uma turma, e nessa turma é escolhido um relator. Tudo é uma distribuição por sorteio automático e igualitário, não pode haver o atropelamento de nenhum, ok? Então, esse relator, ele é quem vai praticar todos os atos até a sessão de julgamento. Quais são todos esses atos, Rosenberg? Bom, alguns deles.
ele vai verificar o juízo de admissibilidade. Vai ver se o recurso está atendendo, se existe interesse, legitimidade recursal, se o preparo foi realizado ou não. Ele vai verificar se tem alguma questão de antecipação de tutela, se existe a possibilidade da realização de um julgamento antecipado do recurso ali mesmo, naquele ato, naquele momento, por ele, tomando uma decisão monocrática. Então tem duas fases, uma monocrática dentro do tribunal, que é perante o relator, e uma outra perante o colegiado, que é onde vão haver os debates e o julgamento de todo o recurso. Tá dando pra gente entender isso aí, galera? Belezinha? Ok? Mas como eu ia falando, atropelando um pouquinho, outra coisa, prestem atenção, sempre que tiver uma setinha dessas aqui assim, certo? Vocês não estão vendo, mas eu estou. Pode ser vermelha, verde, azul, rosa, qualquer cor que seja, ela significa alguma observação importante. Significa algo de relevância, vocês devem até dar uma aprofundada. Então, o que é que eu falo aqui, nessa observaçãozinha que eu fiz? Que além dessas regras do 929 ao 946, certo? Os tribunais devem obedecer os regramentos dos seus regimentos internos. Mas por que os regramentos dos regimentos internos? Não já basta o que a norma processual diz? Sim, mas às vezes não. A gente vai ver situações, eu vou citar alguns exemplos para vocês no futuro, que vocês vão verificar que um regimento interno, se não for do conhecimento do advogado, ele pode fulminar o seu recurso ali. E se você o conhecer, você pode utilizá-lo a seu favor. Então é muito importante, decorem não, entendam isso, guardem isso com vocês para o resto da vida. Sempre que vocês forem militar dentro de um determinado tribunal, conheçam do regimento interno dele. Conheçam, porque através do regimento interno, somente do que diz dentro do regimento interno, que não vai de encontro ao CPC, mas somente através do que já consta lá dentro do regimento interno, você já pode ganhar um recurso. Principalmente em questões relacionadas ao preparo, em questões relacionadas ao julgamento, como é que você faz para poder requerer, para fazer a defesa oral, a sua sustentação oral, perdão, como é que você deve proceder, se você tem que apresentar memoriais antes ou não de fazer a sustentação oral. Esses memoriais, na realidade, são apenas um resumo de todo o processo, embora já esteja na posse do magistrado, né, do desembargador, do relator, todo o processo, mas você tem que apresentar em alguns tribunais. Então existem situações em que você tem que militar muito mais com o que diz o regimento interno do que com o que a própria norma processual fala. Claro que elas não podem conflitar, de maneira nenhuma, né? Tem que andar casadinhas, braços dados, mãos dadas, um ao outro, se amando. Ok? E sobre essa questão do regimento interno, eu terminei já falando tudo isso, mas o regimento interno do tribunal, de acordo com o Juninho, vocês conhecem Juninho, né? Vocês conhecem Juninho, né? Juninho, Fred Didier. Pronto, Juninho nos diz o seguinte: o regimento interno dos tribunais é norma geral, que dispõe sobre o funcionamento e a competência dos seus órgãos internos, tratando, ademais de regras relativas a registro, distribuição, prevenção, conexão e outras também relacionadas ao funcionamento e à competência do próprio tribunal. Então, as normas do regimento interno do STF, por exemplo, que foram criadas até a entrada em vigor da Constituição de 88, elas possuíam força de lei. As normas do regimento interno do STF, até a Constituição de 88, elas tinham força de lei. Isso aí hoje não mais dessa forma. Não possuem mais essa mesma força. Perfeito? O que é que nos fala o artigo 926? Vamos começar a entrar na legislação propriamente dita. Ele fala sobre o dever de uniformização jurisprudencial. Gente, o que é esse dever de uniformização jurisprudencial? Vou fazer agora, dia 10 de outubro, 18 anos que recebi minha OAB. Mais 2 de estagiário, então já tenho... Apesar dos meus 25 anos de idade, eu já milito na advocacia desde os 5, então eu já vou fazer 20 anos aí, contando com a época de estágio ainda, né?
Então, o que é que ocorre? Você não tem noção do quanto é complicado. Principalmente na esfera trabalhista, certo? Esfera trabalhista. Você não tem noção do quanto é complicado. Desculpem aí, agora não apareceu nada aqui. Bom. Tocando e nada de silencioso. Desculpem. Deu uma travada legal aqui. Agora sim. Enfim, que eu falava... Tá, você não tem noção do quanto é complicado. Principalmente de justiça do trabalho, que acontece muito isso. 2 pessoas são demitidas. Te procuram no teu escritório. Aí você vai e move as 2 ações. Os 2 trabalhavam na mesma função, tinham praticamente o mesmo tempo de trabalho, entravam juntos, almoçavam juntos, voltavam ao trabalho juntos, largavam juntos, exerciam as mesmas atividades, respondiam aos mesmos superiores, enfim, eram trabalhos praticamente idênticos. Os 2 faziam praticamente as mesmas jornadas extras, mensais, aí são demitidos, são desligados, procuram você no seu escritório. Você vai e move 2 ações, aí uma cai na vara A e a outra na vara B. E aí o que é que acontece? O juiz da vara A vai lá, entende sua peça, tudo direitinho, tem uma mente aberta, resolve, estuda e tudo mais, e vai lá e dá aquela sentença cacetando a empresa. O cara ganha lá, uma bolada boa, 50 mil reais. O outro juiz da vara B, que pegou o processo de João, vai, olha e faz o seguinte, isso aqui ele não tem direito, eu já vi uma decisão perdida lá no TST que diz que não, tem um julgamento lá no TRT da Paraíba que fala que não, e sai cortando um monte de coisa e dá uma indenizaçãozinha lá embaixo, assim. Como é que você explica ao seu cliente que teve a mesma situação, uma situação análoga à do colega João, teve a mesma situação que José, como é que você explica a ele que ele perdeu somente porque o magistrado interpretou o processo de uma forma divergente da que você interpretou, da que o juiz que julgou o processo de José interpretou? Isso é muito complicado. Então, nós hoje estamos caminhando para uniformização das jurisprudências, para uniformização jurisprudencial. Isso nos remete, sabe a quê? Aos precedentes processuais. É aquilo que você vê quando você assiste nos filmes norte-americanos. Quando você assiste os filmes norte-americanos, você vê lá o advogado dizendo assim, não, eu vou processar fulano de acordo com o caso de fulano versus Bertrano. Você não vê ninguém dizendo de acordo com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Você vê ele se referindo a um outro caso análogo. Então, o precedente é justamente isso, e a gente vai ter aula detalhada sobre isso mais adiante, mas é justamente isso. É você fazer com que todas as decisões dos tribunais, e observem, dos tribunais, elas sejam uniformes. Por quê? Porque isso já impede até que você mova uma ação que seja diferente daquilo que entende aquele tribunal. Porque o magistrado de primeiro grau, quando ele for sentenciar, ele já vai olhar como é que pensa o tribunal de segundo grau, que por sinal já olhou como é que pensa os superiores, como é que pensam os superiores. Então isso é a uniformização de uma jurisprudência, é a formação de um precedente, é a formação de precedentes judiciais, ok? E aí o 926 ele diz, olha só, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então tem que haver uma estabilidade e uma coerência naquelas decisões. Não pode ser diferente disso. E prestem atenção no caráter imperativo da norma. Devem. Ele não diz podem. Ele está dizendo ali, devem. Tem que fazer isso. Então, na forma estabelecida segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmulas correspondentes à sua jurisprudência dominante. Olha o Matheus chegando. Gente, estamos quase batendo o recorde, viu? 21. Mais 3 a gente bate o recorde da manhã de hoje.
Vamos embora? Ao editar os enunciados e súmulas, devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Olha a figura dos precedentes. Estamos caminhando, saindo. Nós vivemos até hoje, né, de acordo com a história do nosso próprio direito, nós vivemos aqui o sistema romano-germânico, que é o sistema civil law, ou seja, a lei é o que manda, é o que está escrito na lei. E a lei ela é interpretativa, porque cada cabeça é um mundo. Tem gente aí que está pensando agora que aula boa, tem outras pessoas que estão dizendo, meu Deus, estou arrependido. Tem gente que está dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui? Tem outros que estão dizendo, poxa, eu devia ter feito isso antes. Então, cada cabeça é um mundo, e essa divergência de pensamentos é que nos faz interpretar fatos de formas diferentes. Por isso que, graças a Deus, somos assim. As pessoas, todo mundo igualzinho. Hã? É o quê? A aula está boa. Oh, muito obrigado, meu filho, muito obrigado. Vou me esforçar para poder agradar mais um pouquinho. É verdade. Excelente. Obrigado. Quem foi que falou aí que eu não consigo ver quem foi? Porque não está uma janelinha aberta. Ô, Jardel, beleza, obrigado, meu filho, valeu. Olha só. Oi. Manda brasa. Queria tirar uma dúvida. Diga aí. Quando você citou o artigo 926, sim, você disse que os tribunais eles devem uniformizar. Uhum. Mas esse artigo 926 ele é do Código de Processo Civil. Sim. Esse artigo, eu posso replicá-lo ele para o direito trabalhista e o direito penal? Depende. Ou é exclusivo dos processos civis? Depende. Por exemplo, nós não temos um Código de Processo Trabalhista. Nós temos uma consolidação de leis do trabalho, que, por sinal, trata de uma ou outra coisa trabalhista, não é? De uma outra coisa processual, perdão. Mas só que com a entrada em vigor do CPC de 2015, né, em 2016, eu acho que mais precisamente no finalzinho de 2017, ou foi 18, meu Deus, não vou correr o risco de errar a data não. O TST editou uma orientação, né, uma norma, dizendo o que do CPC diretamente seria aplicado à norma processual trabalhista, certo? O que do CPC seria imediatamente aplicado. O restante tudo você pode aplicar, você pode se utilizar de uma forma análoga, por analogia. Mas só que nesse caso do 926, ele está se referindo especificamente aos tribunais de justiça. Nada impede que o TST lá na frente diga, não, é uma boa norma, temos também que uniformizar as nossas decisões aqui dentro dos tribunais do trabalho. Eu não sei se não já o fizeram. Apesar de militar na Justiça do Trabalho, mas assim, nunca tive a necessidade de verificar especificamente como funcionaria essa questão dentro dos tribunais do trabalho. Mas assim, pode ser que seja possível? Sim, a depender da circunstância que a gente está falando aqui. Ou do TST determinar que haja e que abraça esse artigo 926, ou então, se você por acaso conseguir, diante de uma tese, comprovar a aplicabilidade dessa norma a ela. Mas só que ela não se relaciona à Justiça do Trabalho. Ela está falando especificamente sobre os tribunais. Que os tribunais de justiça, né, porque o CPC foi criado especificamente para a justiça civil. É a parte formal do direito material. Não é isso? É a parte, processual do direito material. Só que, de maneira subsidiária, ele é aplicado à Justiça do Trabalho. Mas não são também todas as normas que lhe servem lá na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, os prazos já são diferentes. Quando a gente fala em recurso, nós temos o recurso de apelação no CPC, que o prazo é de 15 dias úteis. Mas quando a gente fala na Justiça do Trabalho, é recurso ordinário, 8 dias, também úteis. O que foi da norma processual em relação aos prazos processuais que a Justiça do Trabalho abraçou? Ela abraçou apenas a contagem dos prazos nesse ponto. Vamos contá-los em dias úteis também,
porque é bom para tu, é bom para mim, é bom para nós. Então, é uma coisa que foi boa para todo mundo. Por isso se abraçou dessa forma. Entendeu? Mas é o caminho que estamos seguindo. E como o direito do trabalho não tem uma normatização processual, não vai me assustar e, ao contrário, vai me deixar muito feliz se no dia que tiver, a gente encontrar lá um texto semelhante a esse artigo 926, dizendo, olha, os tribunais do trabalho devem uniformizar as suas jurisprudências e mantê-las estável, íntegra e coerente. Porque é fato, seria muito bom se isso acontecesse, para que não ocorressem esses problemas como eu falei agora. Ok? Beleza? Então vamos lá. Qual é o objetivo? Uniformizar as decisões de segundo grau, dando ênfase à criação de precedentes judiciais, visando a sua observação em primeiro e segundo graus para a prolação das decisões. Os precedentes devem analisar fatos e direito. Quando essa observação nos diz que os precedentes devem analisar fatos e direito, é que não deve se ater somente à norma. Ao contrário, esse nosso sistema civil law, que é o sistema romano-germânico que a gente vive, do direito processual, ele se atém muito à letra de lei. Nós somos positivistas. O Brasil é um país que, processualmente falando, é positivista. Mas por que positivista? É legalista. Mas por que legalista? Observe o que diz lá. Alguém está com a Constituição aí fácil? Artigo 5º, inciso 2º, por favor. Alguém está com a Constituição aí? Eu aceito pescar na internet. Vá, eu aceito. Alguém está com ela fácil aí? Lê para mim, por favor, alguém. É artigo 5º o quê? Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Beleza, papai? É ou não é? Tá ou não tá dizendo que a lei é o que manda na gente? Não é verdade? É ou não é a comprovação do que eu acabei de dizer? A lei é o que manda na gente. Nós somos legalistas, nós somos positivistas, nós acreditamos no que está escrito. Aí é onde está. Só que a nossa migração está sendo tão grande nesse sentido que hoje já diz que, olha, temos que criar precedentes, mas os precedentes devem observar os fatos e o direito. E quando você observa fatos, você observa o quê? Comportamentos sociais. Você observa a narrativa das petições que estão compondo o processo. Você observa tudo aquilo que foi narrado, que foi reduzido a termo dentro dos autos. Não é verdade? Aí você começa a dizer o seguinte, olha, estamos migrando desse sistema romano-germânico e tirando as nossas raízes que estão lá desde 1446 com as ordenações afonsinas, depois passou aí ao longo do tempo, não sei o quê, desde o nosso primeiro Código de Processo Civil em 1939, desde o CPC de 73 e agora o de 2015 está tirando aquelas raízes e transplantando essa árvore processual para um sistema chamado anglo-saxão, que é o que trabalha com o common law, que é o que diz o seguinte, olha, não é só a lei que manda. As decisões dos tribunais, elas refletem o direito consuetudinário, elas refletem aquele direito que está relacionado aos costumes de uma sociedade, de um povo. Então a gente tem que analisar aquilo dali para poder conseguir formar decisões que sejam o mais próximo possível da justiça. Porque uma coisa que vocês vão aprender, vão colocar nas cabecinhas de vocês, aí no passar do tempo, das suas vidas profissionais, é sabe o quê? Direito e justiça não andam assim, não. Ao contrário, muitas vezes andam assim.
fogo, mas é real. Ok? Pulando um pouquinho, 927. Vem só confirmar o que a gente já disse até agora sobre essa questão de precedentes e de tudo mais. Diz o seguinte, olha, os juízes observarão. Mais um comando imperativo. Não está dizendo que faculta a eles absolutamente nada. Está dizendo, olha, os juízes observarão. E pronto, morreu, papai. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional, enfim, os controles abstratos de constitucionalidade, os enunciados de súmulas vinculantes, os acórdãos e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Eu quero pedir a vocês que, por favor, risquem essa minha observação que está dizendo aqui que não gera vínculo do magistrado ou do tribunal, mas a sua não observância pode ocasionar a propositura de uma reclamação. Eu discuti muito com um professor sobre essa questão, esse tema. Ele entende que não vincula. De fato, não vincula, não obriga. Mas quando ele diz aqui observação, está criando um vínculo. Está criando um vínculo e está dizendo, olha, você tem que obedecer aquilo da lei. Mas nada impede que dentro de uma situação ele tenha uma decisão divergente daquilo que os precedentes falam, criando talvez um novo precedente. Porque algo existe até que algo novo venha e se coloque naquela posição. Perfeito? Então, para não confundir a cabeça de vocês, eu quero que vocês esqueçam esse ponto. Por quê? Se quiserem se aprofundar também, eu vou ficar muito feliz. Aí a gente pode debater sobre isso horas a fio, mas em outra plataforma, não aqui, para não segurar a aula. Porque o que a norma está dizendo é que gera um vínculo, mas que na realidade o magistrado não está adstrito ao que o entendimento jurisprudencial fala, porque jurisprudência não é lei. Jurisprudência não é lei. Ela emana do entendimento de uma turma, de um colegiado. Então não é lei, certo? Então, só para não confundir as cabecinhas de vocês. Artigo de lei, certo? Dando continuidade, ele fala que os juízes e tribunais observarão o disposto no artigo 10, no 489, mas isso aqui é só letra de lei, para que vocês possam conhecer. Não vamos debater sobre essa continuidade desse artigo, que é só letra de lei, é somente leitura, e também não acho de bom ouvido que a gente fique aqui somente lendo esse texto de lei, ok? Ele na realidade só está falando sobre as formas de andamento da situação toda, perfeito? Continua ainda. O que importa a alguém? Oi, professor Alexandre, novamente. Oi, pode falar, gente. Essa observação do artigo 927, essa observação que o senhor fez no rodapé do slide, sim, ela é muito observante, muito interessante. Ela dá para se discutir muito. E ela é muito relevante para se fazer uma discussão em cima dela. Isso. Porque a partir do momento, por exemplo, que o senhor deixa o juiz adstrito à jurisprudência, você engessa, né? A capacidade de interpretação e decidir sobre o caso concreto. Exatamente. Então, acho que em outra oportunidade talvez seja interessante, se possível, o senhor voltar a esse assunto para que a gente possa debater sobre, que eu acho que é extremamente relevante. Sim, claro. E aí, mesmo que não seja aqui na nossa sala, tem as outras plataformas aí, o WhatsApp, não sei o que, um liga pro outro, vamos discutir, vamos conversar. Bora tomar uma e falar sobre esse assunto. Tudo é possível a gente fazer aí nesse tema. Eu gostei, Alexandre, mas é merecedor mesmo de um profundo debate sobre isso. Sala de aula talvez a gente tivesse mais oportunidade, né? Porque aqui muita gente aí ligou. Cadê? Deixa eu olhar aqui, temos quantos? Olha, 22, mas eu não sei, eu estou me sentindo que só temos nós 2 ou 3 aqui até agora, ninguém fala comigo. Eu quero muito que depois vocês mostrem as carinhas de vocês para a gente printar essa tela, viu? Pelo amor de Deus, gente, façam isso comigo não, eu fico com uma inveja danada, sabia? Quando eu vejo aí as reuniões de empresa, não sei o quê, que aí todo mundo bota lá as carinhas, só aquele monte de carinha lá, de rapaz, eu vou ter uma sala de aula com 23, não é possível que 10 não vão aparecer ali, para eu poder olhar para a cara deles, mas tudo bem, vamos embora. Enfim, protocolo, registro e distribuição. Agora a gente já começa a falar de forma mais específica sobre como é que vai ser a vida desse processo lá dentro do tribunal. Desde um processo que seja de sua origem, até mesmo os recursos.
ok? Então 929, e me desculpem, letra de lei ou conceitos, eu tenho mais é que ler mesmo, porque eu não vou gastar meu HD aqui tentando decorar artigo não, né? Não estou fazendo concurso, não faço concurso, então não tem como não. Então vamos lá, o que é que ele diz? Os autos, né, o processo, serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los com imediata distribuição. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação a ofícios, de justiça de primeiro grau. Esse é merecedor da gente dar uma destrinchada, da gente falar. O anterior, não, pura leitura de letra de lei. Me perdoe. O que é que ele está dizendo? Gente, se a ação for originária aqui do tribunal, for originária do tribunal, quando houver o protocolo, vamos imaginar o protocolo físico, certo? Porque o código foi criado em 2000. Aliás, na realidade, esse Código de Processo Civil vigente ele já foi idealizado há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos ele foi idealizado no Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Fórum esse que eu me inscrevi esse ano, ia participar e a pandemia pegou e isolou todo mundo. Então, quando ele fala sobre essa questão do protocolo, ele está se referindo a protocolo em si, físico, porque na época da sua redação, e até mesmo quando ele foi promulgado, publicado em 2015, nem todo o judiciário brasileiro era informatizado. Não existia processo judicial eletrônico em todos os lugares do país. Aliás, eu nem sei se hoje já existe em todos os cantos do país, em todos os fóruns. Não sei se existe, mas eu sei que ainda existem muitos processos físicos, entendeu? Então, quando se fala sobre isso, você pode ver que aqui a gente está tendo uma noção meio que de mecanicidade do ato. Porque se fosse hoje, seria um protocolo, né, através de um clique apenas num botão, e tudo ali é feito automaticamente. Mas aqui a norma tratou de regulamentar as duas situações. Olha, quando se trata, não está dizendo isso aí na lei, claro, mas subentenda-se. Quando se trata de um processo físico, os autos serão registrados no protocolo no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los, fazer tudo manualmente lá, com imediata distribuição. Então, naquele ato, ela faz a distribuição para a turma e a turma para os seus relatores. Então, e para o seu relator. Então, está falando dessa forma. Mas quando se trata de um processo judicial eletrônico, você tem lá a janelinha lá, clique no protocolo, protocolou, tudo isso já foi feito automaticamente, sem necessitar do comando de nenhum humano. É tudo automático. Então, ele fala sobre isso, mas ele regulamenta as duas situações. E um outro ponto importante. Sim, e aí, por conta disso, o que é que tem? Protocolo, o que é? Livro oficial. Todo tribunal possui um livro oficial, seja eletrônico ou físico, para o registro das petições. Função: autenticar a data de apresentação dos autos da petição no tribunal. Essa é a única função. Eu imagino uma coisa: se algo que estiver na nuvem estiver correndo risco de se perder, imagina só aquilo que estiver dentro de um protocolo escrito. Apagar, perder, rasgar, pegar fogo. Então, isso aí é coisa que com o tempo vai deixar de existir indiscutivelmente. O parágrafo único, ele trata para a gente sobre o protocolo integrado. O que é esse protocolo integrado? Ele está dizendo o seguinte, ó. Em Pernambuco nós temos duas sedes do Tribunal de Justiça ainda, que eu considero muito injusto. Uma em Recife e outra em Caruaru. Caruaru é 1h20 de Recife. Petrolina a 12 horas de carro. 10, 12 horas de carro. E o que é que ocorre? Nós não temos ainda. Mas eu não sei se vocês já observaram que estão construindo ali o Fórum Novo de Petrolina, ali ao lado da UAB. Então, muito possivelmente, onde hoje é o Fórum, que é a antiga biblioteca, certamente talvez seja o nosso segundo grau, porque isso é uma briga que nós, que somos do Conselho, que somos da gestão da OAB, estamos tendo com o Tribunal de Justiça, e a OAB estadual tem brigado muito para poder mandar o segundo grau para cá, mandar desembargadores para cá. Porque, por incrível que pareça, chegou até a ir para Caruaru. Então, você protocolava um recurso para ser julgado em Recife, no segundo grau,
o recurso ia para Caruaru. Ou você ia de carro até Caruaru, ou você ia de avião para Recife, pegava um carro e voltava para Caruaru para poder despachar o seu processo. Veja que coisa sem sentido. Então vamos lá, vamos voltar. Hoje temos essas duas, Caruaru e Recife. Em breve Petrolina, com fé em Deus. Então o que é que ocorre? Lá no segundo grau, para você não ter que ir lá em Recife protocolar uma petição de um processo físico, aqui em Petrolina e em todas as outras comarcas do estado de Pernambuco, existe uma coisa chamada protocolo integrado, onde você pode protocolar petições iniciais de processos de origem nos tribunais, como também qualquer outra petição que esteja relacionada a algum processo que tenha origem em uma vara e esteja tramitando lá dentro do tribunal por uma questão recursal. Isso é o protocolo integrado, que a norma processual trouxe isso para a gente de uma forma bem regulamentada e bem bonitinha para ficar tudo muito bem claro. Ok? Deu para a gente sacar isso aí? Vamos pular? Então vamos lá. 930. Ainda sobre distribuição. Faça a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal. Lembram do que eu falei? Regimento interno, se liguem sempre nele. Observando-se a alternatividade, sorteio eletrônico e publicidade. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Então, observe que a conexão, a prevenção do relator, ela já existe também dentro do tribunal. Então, se você tem lá um recurso que se trata de um processo e você move, interpõe um outro recurso, aquela situação, ou você tem a necessidade de um incidente processual de qualquer outra coisa ali dentro, vai ser sempre julgado por ele, porque ele vai ser prevento. E da mesma forma que acontece com a petição inicial, lá no artigo 2º do CPC, que diz que o processo começa com o protocolo da petição inicial, ele diz o seguinte: diante o protocolo, seja ele físico ou eletrônico, vai haver um sorteio. E esse sorteio ele vai ser alternado. Vamos supor que você tenha 10 turmas, você vai 10 câmaras, você ali dentro, você vai ter para cada uma delas um sorteio, um recurso distribuído ou uma petição inicial protocolada de processo que seja originário lá dentro do tribunal. E vai ser alternado, vai ser eletrônico. E outro fato, tem que ser público. Resumindo, distribuição é obrigatória, então tem que haver essa distribuição obrigatória. Ela vai ser alternada, né? A distribuição, o tribunal é obrigado a realizar a distribuição. O regimento interno de nenhum tribunal pode dispor de forma diferente. Ela será alternada, como a gente disse, vai caindo para cada uma delas, para que não haja nenhuma burla ao princípio do juízo natural. Sim, princípio do juízo natural lá no segundo grau, claro. A distribuição será eletrônica. Hoje o meio é eletrônico. O meio eletrônico é a forma, claro, diante de tanta tecnologia existente, hoje não se justificava que fosse sortear bolinhas. E tem que haver a publicidade. Se lembrem, absolutamente todos os atos processuais são públicos. Alguém discorda? Se não me engano, os atos que devem tramitar em segredo de justiça, seria? Sim, mas não é uma exceção. Eles são públicos. Só que eles possuem uma publicidade mitigada, uma publicidade limitada, para que somente as partes, os servidores, os realmente interessados, tenham acesso às informações nele constantes. Mas mesmo eles são públicos, todos os seus atos são públicos. O que não se pode é revelar o conteúdo daquele ato processual que foi praticado nos processos que, por uma questão legal ou por uma questão de guarda da intimidade da vida das pessoas, eles tenham que tramitar sob segredo de justiça. Então, é correto se dizer isso, mas o mais correto ainda é se lembrar do seguinte: todos os atos processuais são públicos, mesmo aqueles que tramitam sob segredo de justiça. Porém, aqueles que tramitam sob segredo de justiça, eles possuem uma publicidade
mitigada, limitada. Belezinha? Valeu? Mas está corretíssimo o que você falou. Quem foi que falou comigo? Vamos lá. Vitória. Quem? Vitória. Vitória. Muito bem, Vitória. Obrigado. Obrigado pela participação. Você está correta na sua colocação, mas você só deve se lembrar dessa observaçãozinha, que é uma coisa que muitos teachers por aí deixam passar em branco e não comentam, ok? Beleza? Ok. Vocês todos, meninos e meninas. Por sinal, estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? A turma realmente está top. Show de bola. Conexão e prevenção. A gente acabou de falar sobre isso, mas vamos ler o conceito de Didier a respeito desse tema. Ele está dizendo o seguinte, olha, pode haver conexão entre ações de competência originária do tribunal, recursos e incidentes. A conexão é fenômeno processual que pode acontecer em qualquer instância. Então, aquilo que vocês estudaram lá em Teoria Geral do Processo, lá em TGP, sobre conexão, continência, tudo isso se aplica aos processos que se originam no primeiro grau, como também aos processos que têm a origem no segundo grau ou aos recursos que lá são interpostos e estão tramitando. Perfeito? Entendido? A data, e aí é uma observaçãozinha que eu trago, olha, a data do protocolo do primeiro recurso ou da primeira petição dentro do tribunal é o que vai tornar prevento o relator para que os demais processos sejam todos encaminhados para aquela relatoria. Diferençazinha básica, turma, câmara, plenário, vamos de baixo para cima. O plenário, ela é a reunião de todos os desembargadores de um tribunal, formando uma única turma. Vocês escutam muito falar isso aí, o plenário do tribunal. Quando se fala plenário do tribunal, todo mundo se reuniu numa única turma. Todo mundo ali fez uma só reunião. Todos os desembargadores passaram aquele grupo. O plenário do Congresso, porque todo o Congresso se reuniu. Não foi apenas um grupo, nem nada, não. Todo mundo se reuniu. Ótimo. Câmara, o que é Câmara? A Câmara ela é uma subdivisão do plenário. Ela é a divisão dos tribunais que é composta por 5 desembargadores. Ok? E o que é turma? A turma é a subdivisão da Câmara. Então, aqui no plenário você tem todos. Na Câmara você tem 5. Na turma você tem desses 5, 3. Estão conseguindo compreender como é que é essa formação? Difícil sem riscar. Mas imagine que você tem ali. Vamos lá. Caiu para a Câmara Civil tal, o seu recurso. Aquela Câmara ela possui 5 desembargadores. Vamos supor que ao todo dentro do tribunal você tenha 10 câmaras. 10 câmaras. Se você tem 10 câmaras, você já pressupõe que você tem ali, para atender aqui, 10 vezes 5, 50, né? Isso eu não estou ruim de matemática, você tem ali 50 desembargadores. 50 desembargadores, compondo o plenário. E cada turma dessa, cada câmara dessa, possui 5 desembargadores. Mas quando o recurso é distribuído, dentro dessa Câmara, você vai ter a composição de várias turmas. Vai ser este desembargador com este formando uma turma, este desembargador com esse aqui formando outra, este desembargador com este formando outra. Então, dentro ali você tem várias formações. Por isso que quando você vai ao julgamento de um recurso dentro do tribunal, você vai fazer uma sustentação oral. É uma delícia fazer sustentação oral. Quando você vai fazer uma sustentação oral, você vê lá uma Câmara. Professor. Oi. O senhor poderia explicar mais uma vez sobre plenário? Eu não consegui acompanhar o raciocínio do senhor. Tranquilo, vou explicar. Legal. O plenário ele é a composição de todos os desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça. Vamos supor que a gente esteja se referindo ao Tribunal de Justiça e que a gente tenha lá dentro do Tribunal de Justiça 50 desembargadores. 50 desembargadores, exatamente. 50 desembargadores. Se você pegar, para você poder compor uma Câmara, você precisa de apenas 5. Então você pega 50 desembargadores, divide por 10, você tem, divide por 5, perdão, você tem 10 câmaras dentro do tribunal. Porque você tem 50. Quando você divide por 5, você tem 10 câmaras. Dentro dessa Câmara, você conseguiu entender até aí essa subdivisão, essa primeira sub?
Alô? Sim, Pronto, sim, beleza. senhor, eu consegui. Aí dentro dessa câmara você tem as turmas. As turmas. E essas turmas elas são compostas por 3 desembargadores. Só que são alternados. São alternados. Por exemplo, esse aqui vai compor com este uma turma. 2 ficaram de fora. Eles continuam lá fazendo parte da Câmara no momento do julgamento. Eles estão presentes. Não são só esses 3, não. Os 5 estão. Mas quem vai julgar aquele recurso só são esses 3. Se por acaso não houver unanimidade, houver divergência de votos, aí compõe-se a Câmara para que haja a decisão colegiada, para que se possa derrubar essa divergência jurisprudencial. Aí esse daqui e esse não formaram uma Câmara, aí esse daqui e esse, mais esse outro aqui, vão formar outra Câmara, outra turma, perdão. Esses 3 aqui vão formar outra, esse daqui com esse mais esse vão formar outra, esses 3 aqui vão formar outra. Então vai ser sempre assim, dentro da Câmara, você tem a composição de várias turmas, para que possa haver uma distribuição, um sorteio não direcionado dos mais diversos recursos. A gente pensa que não, mas numa sessão de julgamento num dia, às vezes são julgados em média 200, 300 processos, vocês acreditam? Num dia. Julho do ano passado fui fazer uma sustentação oral em Salvador. O meu processo ficou por último, porque era o processo mais complexo que tinha do dia. E nesse dia foram julgados 285 processos, se eu não me engano. 285 recursos. Só que a maioria deles era da seguinte forma: dar provimento aos recursos tais. Negar provimento aos recursos tais, porque todo relatório, voto, tudo isso já estava previamente preparado pelos seus assessores. Então os desembargadores só faziam somente a leitura e diziam se aplica esse. Ou alguns poucos, que são aqueles que alguém requer sustentação oral, e no meu caso eu requeri a sustentação oral, que ficam lá para serem julgados presencialmente. Julgamento presencial é outra história, é outro nível, é outra história. Deu para a gente compreender? Plenário, todos. Câmara, 5, turma, 3 daqueles 5. Ok? E aí a gente começa a adentrar agora no trabalho mais específico desses cidadãos. Dá até medo de chamar alguém de cidadão hoje, mas vocês viram Fantástico domingo? Que negócio absurdo. Dá até medo de chamar alguém de cidadão hoje, né? Mas vamos lá. Dos desembargadores. Voto, julgamento, acórdão, ementa. O que é voto? O voto é a manifestação do entendimento de cada um dos membros do órgão julgador, de cada um daqueles julgadores daquele colegiado. Então é a manifestação de cada um deles. O relator prepara o seu relatório e dá o seu voto. Os outros 2 desembargadores, que antes eram chamados de revisor e vogal, agora a figura do revisor foi abolida, porque de toda forma eles terminam, mesmo que de certa maneira, revisando o trabalho do relator ao proferirem o seu voto. Então a figura específica do revisor não existe mais, foi abolida já. Mas tem muita gente que chama ainda o revisor, não sei o quê, só porque ele é o segundo julgador, é tratado como revisor. Perdão. Então o voto é a exposição, a manifestação do entendimento daquele desembargador, seja o relator ou sejam os outros componentes da turma ou da Câmara. O julgamento já é a reunião proferida por cada membro do órgão julgador. Então é a reunião dos votos, reunião dos votos, eu engoli aqui, dos votos. Julgamento é a reunião dos votos proferidos por cada membro. Voto, julgamento é a reunião dos votos, e o acórdão é o julgamento proferido pelo tribunal, ok? É o momento em que há a materialização mesmo do julgamento, após serem reduzidos a termo todo o julgamento. Então, tudo que acontece dentro de um tribunal é reduzido a termo, é escrito. A ementa já vai ser o resumo do acórdão. O acórdão é tudo aquilo que vem, é todo o julgamento. É a transcrição de tudo o que aconteceu, do voto, do relatório, do voto do segundo julgador, do terceiro julgador, de todo o debate oral, de tudo que foi dito, tudo que foi mencionado, todas as sustentações orais formam o acórdão. O acórdão vem no final. Quando você veja, cuidado, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, isso aí eu vou pedir a vocês, pelo amor de Jesus.
Ano passado, apresentação de seminário em uma das instituições aí. Teve uma menina que virava na hora que estava escrito. Alguém fez o favor de sacanear com ela, certo? Alguém fez o favor de fazer isso com ela. Então teve uma menina que virava assim e fazia o seguinte, olha, se tivesse escrito sem o acento, ela lia acordão. Se tivesse escrito com acento, ela lia acordão. Então, gente, pelo amor de Deus, sem o acento, não é acordão também não, é acordão. Significa um acordo grande, gigante, gigantesco. E não é o caso. O acordão quer dizer o seguinte: os membros daquela turma ou daquela câmara, ao proferirem o julgamento, acordaram. Fizeram aquele acordo. Eles fizeram um acórdão. Eles acordam, por unanimidade, dar provimento ao recurso. Por unanimidade, negar provimento ao recurso. Por maioria, dar provimento ao recurso. Por maioria, negar provimento ao recurso. Então, acordam significa que eles debateram e chegaram a um consenso. Beleza? Deu para sacar isso aí? E pelo amor de Deus, com ou sem acento, se vocês estiverem se referindo ao julgamento proferido pelo tribunal, acordam, tá certo? Não façam isso não. Porque nesse dia aí quase que eu morro dentro da sala. Deu umas tremedeiras assim estranhas. Mas vamos lá. E ementa vai ser o resumo de tudo aquilo que foi proferido pelo tribunal. A ementa daquele julgamento. A ementa é o resumo. Como a nossa ementa lá no início. É o resumo de tudo aquilo que a gente vai estudar. Ok? Vamos embora? 1h30 não dá tempo não, viu gente? Dá pra gente segurar mais um pouquinho? Digam que sim, vá, pelo amor de Deus. Tem quantas pessoas aqui? 23, pelo menos empatamos. Pelo menos empatamos. Dá pra gente segurar mais um pouco? Vamos segurar, só estamos no 17º ainda. Pelo amor de Deus, a não ser que vocês queiram dar um tempo e a gente continuar amanhã. Mas vamos embora. Eu posso continuar o restante gravado e postar, ok? As atribuições do relator, quais são? Segundo o Juninho, eita, esqueci de atribuir a ele os créditos, desculpem aí. O relator é aquele que primeiro toma conhecimento do processo e fica encarregado de expor os fundamentos da questão, que será submetida ao colegiado. Os magistrados que compõem o colegiado apresentarão seus votos com base no relatório confeccionado, mas não são obrigados a seguir não, viu? Pelo juiz, desembargador, ministro, relator. Mas é possível que este, nos casos permitidos em lei, decida monocraticamente, ou seja, sem a manifestação de seus pares. Então é plenamente possível, como a gente já viu lá atrás, de repente, na análise do juízo de admissibilidade, o magistrado observar que não há interesse recursal. Tinha interesse recursal, claro. Não há interesse recursal, ele decide ali. Pelo não conhecimento do recurso, decidiu ali. Ok? Então há situações que sim. E aí o 932 ele vem trazendo para a gente quais são as incumbências do relator. É um artigo longo, certo? Mas para a gente eu vou dizer o que nos interessa. Essa primeira tela, esta segunda tela, somente os incisos 4 e 5, sem a gente adentrar nas aulinhas, essa leitura. E depois o parágrafo único, ok? Perfeito? Então vamos dar uma continuidade. Artigo 932 do CPC nos diz o seguinte: incumbe ao relator. Meu filho, você tem que fazer isso. Você tem que dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à condução de prova, bem como quando for o caso de homologar, homologar a autocomposição entre as partes. Mas acordo lá no tribunal? Sim. Em qualquer fase processual é possível que você faça uma autocomposição. Aliás, a autocomposição ela é o caminho que a gente está seguindo. São os meios consensuais de resolução de conflitos. São as possibilidades que você tem de se resolver um litígio mesmo em fase de execução, que já é uma fase pós-recursal. Então você pode fazer um acordo a qualquer momento dentro de um processo. Você não tem que levar a lide até as últimas consequências para isso, não. Dá para você fazer um acordo tranquilamente, em qualquer fase processual. E aí o que é que acontece? O que é que ele não pode mais? O que é que ele, aliás, o que é que incumbe ao relator?
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vamos analisar a coisa de trás para frente? Vamos pular aqui, só para a gente não se perder desse asterisco e vamos ver o que é que ele diz. O que é um recurso inadmissível? É quando faltar qualquer pressuposto processual, não, recursal. Pressupostos processuais você analisa no protocolo da petição inicial. Qualquer pressuposto recursal, como por exemplo, legitimidade para recorrer, interesse recursal, tempestividade, ausência de preparo, falta de regularidade formal, porque sim, apesar de que nós vimos lá em processo 2 que a forma ela não é tudo, mas se for algo muito gritante, ela não há a questão da fungibilidade, ela não pode ser abraçada. Então, nós já observamos isso. O que é o recurso prejudicado? É o recurso que perdeu o seu objeto. Ele não tem mais nada que você provar. Prover, não, viu? Provar. Não tem nada... Aliás, não, perdão. E não há mais nada a prover, a dar-se provimento. É isso mesmo. A dar provimento. Então, perdeu o seu objeto. É quando você interpõe o recurso, o processo sobe para o tribunal, mas o juízo aqui embaixo, olha assim, diz, cara, eu vou exercer meu juízo de retratação e volto atrás daquela decisão. Então, esse é um exemplo. A retratação do juízo sentenciante. Falta de impugnação específica. Vocês se lembram em processo 2, quando vocês estudaram resposta do réu? Sentenças, essas coisas todas? O que é que se diz sobre isso? Olha só. Da mesma forma que quando você vai contestar uma ação, é necessário, se faz necessário, que você impugne de forma específica todos os termos da inicial. Da mesma forma que quando você vai fazer a réplica, é necessário que você rebata todos aqueles pontos da contestação que são passíveis de resposta em réplica. Da mesma forma que o magistrado, quando sentencia o processo, ele tem a obrigação de analisar, de sentenciar, julgando ponto a ponto de tudo aquilo que foi requerido nos autos, sob pena de incidir em um julgamento extra, ultra ou citra petita. Lembram-se disso? Quando você recorre da sentença. E para você recorrer da sentença, você tem a obrigação de rebater todos os pontos da sentença que são passíveis de recurso. Claro, tem coisa em sentença que não dá para recorrer. Não dá para recorrer. Eu tive um recurso trabalhista recentemente foi, em que o meu cliente, quando chegou em audiência, o juiz perguntou, você assinava corretamente os cartões de ponto? Ele disse sim. Eu entendi o que ele quis perguntar, e apesar das minhas contra-argumentações no momento, o magistrado não aceitou, mas esse ponto eu recorri. Foi esse ponto eu recorri. Eu consegui consignar os meus protestos, tudo mais, e recorri disso aí, desse ponto, mas não foi esse ponto, não. Foi em relação à função. O TST já sedimentou que aquela função, aquela função que ele exercia não tinha equiparação com a que eu queria equiparar, beleza? Foi um tiro no escuro, porque alguns conseguiram, outros não, mas aí teve uma decisão bem recente do TST, já no curso do meu processo, que resolveu esse assunto. Então, contra esse fato que o TST já uniformizou, vendo aí, Alexandre? Já uniformizou, mais ou menos de certa forma, o entendimento quando se trata dessa matéria. Você acha que eu ia recorrer desse ponto? Não. Eu posso sofrer uma condenação de litigância de má-fé pelo desembargador, ou por ato atentatório à dignidade da justiça, porque eu estou interpondo recurso contra decisão já sedimentada de tribunais. Eu não vou correr o risco, então eu não vou recorrer. Então não é tudo o que você perde que você consegue recorrer. Tem situações que são irrecorríveis. Os fatos já estão tão comprovados que você não tem mais nada que você possa fazer. Cerrou, morreu Maria Preá, não tem para onde ir, não tem o que você fazer de maneira nenhuma. Mas aí na hora da redação do seu recurso, você tem que rebater ponto a ponto da sentença. Você recorre da decisão.
As pessoas às vezes se confundem muito. Gente, pelo amor de Deus, estou falando sério, são 20 anos contando com estágio, são 18, mas sem estágio, são 18 anos de profissão. Eu vejo recurso interposto por colegas aí que se limita a simplesmente transcrever e às vezes ipsiliteris o conteúdo da contestação. A contestação ela serve para rebater a petição inicial. O recurso serve para dar porrada na sentença. É no magistrado, não no magistrado, não vamos bater no juiz, não. Pelo amor de Deus, a gente já está vivendo um momento de muito estresse. É na sentença proferida pelo magistrado. Então se lembrem disso. Esqueçam até tudo que está escrito antes e se atenham à sentença. É dela que vocês têm que recorrer. É a ela que vocês têm que se ater naquele momento. Então, a falta de impugnação específica da sentença, fazendo-se uma impugnação genérica, mata o processo nas mãos do relator. Não vai nem para a turma. Não vai nem para a turma. Morreu ali. Ok? Voltando? Quero bagunçar o juízo de vocês agora. E quero que vocês prestem muita atenção. Alexandre, você que gostou daquela observaçãozinha, essa que tem aqui nos incisos 4 e 5 do 932. O instante deu um branco no artigo. Do 932. Isso aqui é pegadinha de concurso público. De concurso para juiz. Isso aqui é pegadinha de concurso público. Observem. Incumbe ao relator, né? Inciso 4. Negar provimento a recurso que for contrário. Negar provimento a recurso que for contrário. A súmula do STF, do STJ, do próprio tribunal, acórdão proferido pelo tribunal, pelo STF, pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR, ou assunção de incompetência, ok? Negar provimento a recurso que for contrário a isso. Deu para captar? Legal? Inciso 5, quinto, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula, acórdão, entendimento, mesma coisa. As alíneas aqui são iguaizinhas. Vocês conseguiram sacar a pegadinha? Ele pode, incumbe ao relator negar o provimento ao recurso que for contrário a todo o conteúdo dessas alíneas. Mas ele pode, depois de facultada a apresentação das contrarrazões, apresentadas ou não, ele pode dar provimento à decisão que for contrária. Um é negar provimento ao recurso que for contrário, e aqui é dar provimento ao recurso cuja decisão recorrida for contrária ao conteúdo dessas alíneas. Depois que termina a aula, vocês tomam um chá de camomila com não precisa não, meio Rivotril, e vão dar uma analisada nesse conteúdo aqui para depois a gente discutir, viu? Anotem as suas dívidas não mandem dívida não. Anotem as suas dúvidas e a gente vai discutir esse ponto. A não ser que alguém já queira conversar sobre isso agora, ou deu para a gente entender. Alô? Desmaiaram? Foi demais para vocês, gente? Hã? Deu para entender tudo. Graças a Deus. Ô povo inteligente, retado. Gosto de ver gente assim. Vamos embora? Vamos pular? Ah, tá. Isso aqui a gente já viu. 933, pô, já tá acabando. Só faltam 7 slidezinhos. Vamos acabar, bora? E nem todo ele a gente vai estudar todo. Bora acabar para não ficar nada pendente? Bora? Rapidinho. Mais 15 minutinhos ou 20 a gente termina. O 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida, ou a existência de questão apreciável de ofício,
ainda não examinada, que devam ser consideradas julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. O que é isso? O que é que ele está dizendo aqui no nosso artigo? Vocês lembram que dentro do processo tramitando em primeiro grau, qualquer fato novo, qualquer fato superveniente à propositura da ação, o magistrado tem a obrigação de intimar a parte contrária ou as partes, se ele tiver tomado conhecimento de ofício, né? Me perdoem, ele tem a obrigação de intimar as partes ou a parte contrária, que produziu aquele fato, que apresentou aquele fato, para que ela possa se manifestar sobre aquela situação. Da mesma forma acontece dentro do tribunal. Se após a ocorrência de qualquer fato, o desembargador, o magistrado, nunca se esqueça, a gente falar que o magistrado não está se referindo ao primeiro grau, a gente está falando ao juiz de segundo grau. O magistrado ele tem a obrigação de suspender o julgamento e de dizer, peraí, vamos ouvir fulano e Bertrano aqui, para a gente saber do que se trata. Qual o prazo? Prazo de 5 dias. E esse prazo, Rosenberg, é útil ou é corrido? Alguém se habilita? É útil ou corrido? Vou dar uma dica aqui para vocês que não estudaram comigo processo 2. Para que vocês nunca mais na vida de vocês esqueçam como é que se faz a contagem do prazo, porque o CPC e a doutrina quase que não falam sobre isso, mas o CPC é muito menos. Mas eu vou dar uma dica aqui para que vocês nunca mais esqueçam. Como é que eu faço para eu saber se um prazo é útil ou é corrido? Canetinha na mão, tá todo mundo aí, anota rapidinho. Primeira coisa que você vai observar é de quem é esse prazo? Quem é que tem que cumprir esse prazo? É a parte ou é o advogado? É a parte. Bom, se é a parte, então esse prazo ele é para ser contado em dias corridos. Por que, Rosenberg? Porque a norma processual ela é muito clara. Na contagem de prazos, contar-se-ão em dias úteis apenas os prazos processuais. Quem é que trabalha com processo dentro do processo? Com prazo processual dentro do processo? É o advogado. Então, prazo. Quem deve cumprir a parte? Prazo dias corridos. Prazo. Quem deve cumprir é o advogado? Quem se manifesta nos autos, quem escreve nas petições, quem se pronuncia dentro dos autos é o advogado. Se é o advogado quem tem que praticar aquele ato é um ato processual, então aquele prazo é um prazo processual e por se tratar de prazo processual vai ser contado em dias úteis. Beleza? Fixaram? Deu para gravar isso aí pro resto da vida? Deu, povo? Ok? O restante, letra de lei, para que vocês deem uma estudadinha. Não temos o que discutir, a gente pode debater qualquer ponto sobre isso em outro time, ok? Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem. Primeiro, aqueles nos quais houver o pedido de sustentação oral. Houver sustentação oral, tem que haver o pedido de sustentação oral. Porque ele não sabe, só vai saber se você pedir. Então você tem que pedir para que haja sustentação oral, para que ele possa dizer, vai ser primeiro esse daqui. Por quê? Em muitas situações o advogado não reside naquela comarca. Ele vai ter que se deslocar para poder ir até lá, vai ter gasto, vai ter despesa, vai ter não sei o que, seus riscos. Tem que poder fazer toda uma logística para poder estar ali. Então, diante disso, os processos, os recursos que tiverem pedido de sustentação oral. Ok? Observando, claro, a ordem dos seus requerimentos. Né? Quem primeiro pede, primeiro deve ser atendido. Os requerimentos de preferência apresentados até 5 dias da sessão de julgamento. Mas por que requerimento de preferência? Alguma circunstância qualquer, algo pode ter acontecido. Você recorreu, mas sabe que fulano está dilapidando o patrimônio. Você recorreu, mas a pessoa está necessitando. Houve um recurso, mas o recorrido está necessitando daquele provimento jurisdicional, para que haja um julgamento, por exemplo, de uma tutela provisória dentro daquele recurso, que não foi apreciado pelo relator, aqueles cujo o julgamento tenha iniciado em uma sessão anterior. Então, primeiro o quê? Sustentação oral. Segundo, requerimentos de preferência até 5 dias antes, aqueles cujo julgamento tenha sido encerrado na sessão anterior e não tenha, e aí ele tem que entrar na próxima. Ok? E aí,
mais uma vez, o legislador gosta muito de sacanear com a vida da gente. O que é que ele faz? Quando ele não tem mais o que dizer, ele não tem mais ideia, deu os 3 incisos aí e disse, agora vamos botar o que mais? Pô, não dá para ser só esses 3. Ah, bota aí os demais casos. Que aí o que surgir a gente enquadra nos demais. E está resolvida a vida da gente. O legislador passou a bomba para sua mão e você é quem vai ter que definir quais são esses demais casos previstos em lei. Só faltou previstos em lei, mas tem que ter isso dentro do código. O 937. Ah, tá. Deixa eu dizer aqui uma coisinha aqui para vocês. Nesse caso aqui da sustentação, observem. Mais uma vez, remessa necessária e observem como isso é tratado. Olha só. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, serão julgados os recursos, a remessa necessária. E por que ele diferencia um do outro? Porque a remessa necessária não tem um recurso ali dentro. Ela foi encaminhada porque, por alguma razão, houve a sucumbência estatal naquele caso e aí há necessidade de reapreciação em segundo grau. Então, recursos, a remessa necessária. Remessa necessária não é recurso. Beleza? Ótimo. Vamos embora. Na sessão de julgamento, depois da exposição... Gente, eu cheguei a falar sobre aquele parágrafo único que eu disse a vocês. Gente, aqui tem um... Lembram que eu disse que isso aqui era importante? Não falei sobre ele, não foi? Mas vamos lá, vamos falar. Ninguém fala comigo. Ainda tem alguém aí? Eu estou falando sozinho, feito uma bestalhada. Não, tem 22. Vamos embora. Esse parágrafo único aqui do 932, ele é de suma importância. E eu até coloquei ele negritão aí, porque inclusive ele é novo. Ele diz o seguinte, olha, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Isso a gente estava falando sobre as questões que incumbem ao relator, sobre as suas incumbências, certo? E aí o que foi que aconteceu? Eu esqueci de mencionar para vocês a importância desse parágrafo único. Esse parágrafo único ele é importantíssimo, principalmente pelo seguinte. Desse óculos está caindo. Justamente pelo seguinte. Porque ele está dizendo, hoje, nós do nosso CPC, que foi um CPC idealizado por advogados, e não apenas por magistrados e juristas e apenas estudiosos, não, foi por advogados que são juristas. Nós hoje introduzimos dentro dele o dever de cooperação dos sujeitos do processo. E não mais como antigamente nós tínhamos o dever de cooperação das partes. Então, tudo hoje que o magistrado quiser, ele tem que conceder prazo. Ele tem que dizer o que ele quer e ele tem que fazer o seguinte, olha, antes de eu dizer que esse recurso está deserto, coisa que no CPC de 73, eu já vi a deserção, o julgamento de deserção de recurso por uma diferença de preparo, pagamento das custas e despesas recursais de apenas 1 centavo. 1 centavo. Uma diferença de 1 centavo. Tinha lá não sei quantos mil depositados, recolhido, mas havia uma diferença de 1 centavo. E o magistrado simplesmente foi lá, era magistrado de primeiro grau, foi lá e para não ter o seu recurso reapreciado lá no segundo grau, simplesmente, seu recurso não, sua sentença reapreciada lá no segundo grau, simplesmente foi lá e decretou a deserção do recurso, porque havia uma divergência de 1 centavo no valor do preparo, minha gente. Hoje em dia, não. Se ele observar qualquer requisito de inadmissibilidade do recurso, ele tem a obrigação de conceder um prazo de 5 dias para que a parte possa sanar aqueles vícios. Isso se chama dever de cooperação dos sujeitos do processo. Ok? Desculpem eu ter me esquecido. A gente estava onde? Era aqui? Não. Era 937? Certo? Ok, perfeito. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a sustentação oral.
o 937 ele nos diz o seguinte, olha, na sessão já está acabando, só faltam 5. E o próximo nem precisa muito, o próximo é só leitura, assim, pronto, acabou, só leiturinha, só para vocês possam entender as ordens aí. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem as suas razões nas seguintes hipóteses nos termos da parte final do caput 2021 e por aí vai. Não vamos ler isso aí agora não. Mas o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, vocês se lembram da audiência de instrução e julgamento? Quem estudou comigo tem que lembrar. Se não lembra, dê uma cascaveada lá no meu canal do YouTube, tem lá uma aulinha sobre a audiência de instrução e julgamento. Durante a audiência de instrução e julgamento, quem é que vai ser ouvido preferencialmente? Perito e assistentes técnicos, né? Porque eles já se liberam, fazem a sua carga, a sua parte se libera. Depois, autor, réu, testemunhas do autor, testemunhas do réu. Ok? Se for o caso de razões finais, né? Se for o caso de alegações finais, razões finais, 20 minutos pelo autor, 20 minutos pelo réu. Beleza? No caso de sustentação oral, mantém-se a mesma ordem. Pula-se o perito e não tem as testemunhas. E vai o quê? Primeiro, autor. Autor não. Primeiro, o recorrente. Autor não. Porque o recorrente pode ter sido o réu, como pode ter sido o autor, né? Qualquer um dos dois. Primeiro, o recorrente, que foi quem provocou o juízo de segundo grau. Em segundo lugar, o recorrido. E depois, o Ministério Público, se for o caso de sua intervenção. Perfeito? Qual é o prazo? 15 minutos. Aí você prepara uma sustentação oral, você como recorrido, prepara uma sustentação oral de 15 minutos. Você está lá computando. E você, toda vez que você termina o seu ensaio, você encerra ali em 14 minutos e 55 segundos, esgulepado, sem conseguir nem respirar direito, nem falar, sai de lá socorrido, tomando balão de oxigênio. Aí chega na hora, o recorrente desiste da sustentação oral. Acabou-se. Chega na hora, o recorrente faz uma sustentação oral de 5 minutos. Os magistrados só te dão também 5. Você não tem direito aos 15. Você sabia disso? A maioria das turmas não te dá os 15 minutos se a outra parte só se utilizou de apenas 5. Embora aqui o 937 seja muito claro. 15 minutos. Mas é improrrogável. Encerrou, eles cortam a sua palavra. Se você continuar falando, eles desligam o microfone. E com toda razão. O ato é improrrogável, esse ato processual é improrrogável. Não pode, não admite prorrogação de maneira nenhuma. Essa sustentação oral que eu fui fazer em Salvador, eu não ensaiei nada com esse processo bem dele. Não ensaiei nada, só tomei nota de alguns tópicozinhos assim que eu queria falar e pronto. E não tinha muito o que se dizer. Tinha muito o que se dizer. Mas aí o recorrente, ele usou apenas de 9 minutos. E eu olhei assim, me deu vontade de argumentar, eu digo, mas excelências, eu tenho direito a 15. Mas eu vou arranjar briga com o desembargador por causa de 6 minutos? Né? Tem uma vida inteira para viver. Aí eu terminei fazendo a minha também dentro de uns 10 minutinhos, ele deixou passar um tiquinho de nada. Ok? Mas já me cortando. Enfim. Qual é a ordem? Recurso de apelação, primeiro. Depois, recurso ordinário, recurso especial, no recurso extraordinário, nos embargos de divergência, na ação rescisória. No agravo de instrumento interposto contra decisões... Perdão, isso aqui não é uma ordem, isso aqui é um rol. Eu falei ordem, não foi? Eu falei ordem. Isso aqui é um rol, certo? Você pode fazer sustentação oral no recurso de apelação, no ordinário, no especial, no extraordinário, divergência, na ação rescisória, no MS, na reclamação. Reclamação que não é reclamação trabalhista, é uma ação originária dos tribunais. Nós vamos estudar isso mais adiante. No agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência, em outras hipóteses previstas em lei, e no regimento interno, ou no regimento interno do tribunal. Certo? Novidade, por que está em vermelho? Porque em agravo de instrumento não podia haver sustentação oral antes. Hoje já pode. Ok? Perfeito?
E aí o que é que tem mais? Vamos ler apenas essas observações, certo? Que são esse vermelhinho aqui, que é o que nos interessa para a gente começar a terminar. O resto tudo é letra de lei. A sustentação oral no incidente de RDR é observar ao disposto no 984. O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer até o início da sessão que o processo seja julgado em primeiro lugar. Entendeu? Só artigo de lei, só dizendo como funciona a sustentação oral dentro do tribunal. O parágrafo 4º ele diz que é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por videoconferência. Olha aí, é justamente o que nós estamos sendo obrigados a fazer hoje. Agora, querem saber? É bom? Claro que sim. Imagina, eu estou aqui em Juazeiro, estou aqui em Petrolina, eu tenho um processo lá em Recife que eu quero fazer sustentação oral, eu não preciso ir, eu tenho que requerer, olha, vai ser por videoconferência, então eles vão agendar, vai se criar toda a estrutura, tudo direitinho, e eu de dentro do meu escritório, da minha casa, eu vou fazer a minha sustentação oral, que vai estar lá gravada, como de fato já é gravada. Agora, o que não é justo, não é correto, minha gente, é se fazer uma audiência de instrução e julgamento por videoconferência. Quem é que garante que naquele momento, atrás da câmera, as testemunhas não estão escutando tudo que está sendo dito? A não ser que isso seja realizado das hostes do tribunal sob o acompanhamento e a vigilância de servidores. Mas aí já perdeu o sentido da videoconferência. Perdeu o sentido da videoconferência. Perdeu o sentido completamente. Então, é muita fragilização do processo realizar audiências por videoconferências, audiências de instrução principalmente, conciliação não, mas instrução onde tem a ouvida de partes, peritos, testemunhas, não sei o que, é muita fragilização. Isso é o que nos importava deste artigo, certo? Para a gente começar a finalizar mesmo, de verdade, e a garganta está indo embora, nós temos aqui o seguinte, olha, o relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente o seu voto, ele pode pedir vista do processo pelo prazo de 10 dias. Não sei se vocês já viram muito, principalmente nesses processos mensalão. O ministro fulano pediu vista. Não sei quem pediu vista. Por quê? Ele sentiu que ele ali naquele momento, ele disse, puta merda, tá marcado para hoje. Estou com meu voto aqui praticamente pronto, ou não fiz nada, ou fiz, mas ainda estou confuso, não acho que esteja adequado, eu posso pedir vista dele. E aí o que é que o parágrafo 1º diz? Olha, se os autos não forem devolvidos tempestivamente, ou se não for solicitado pelo juiz a prorrogação, no prazo máximo de 10 dias, o presidente do órgão fracionário, né, vai requisitar que o julgamento do recurso seja ocorrido na sessão subsequente. Mas ele pode pedir a prorrogação, o que nos diz o Código? Ele tem 10 dias. Mas naqueles 10 dias ele não conseguir, ele tem 10 dias, e esses 10 dias eles têm que estar dentro daquele prazo entre a sessão que seria realizada e a que se vai realizar. Senão, isso aí está complicado. Se você passar daqueles 10 dias e chegar à sessão de julgamento e você não entregar, esse recurso ele tem que ser julgado obrigatoriamente na próxima sessão com ou sem o seu voto. Se você não apresentar enquanto juiz do processo, juiz que eu falo, desembargador do processo, o que é que vai acontecer? O relator vai designar que outra pessoa tome o seu lugar para que ela possa proferir o voto. Porque aquela sessão que foi subjugada, que foi suprimida, porque o processo estava com você e você não o devolveu, aquele processo vai ter que ser julgado na sessão subsequente. Ok? Artigo 28, não, slide 28, artigo 930, só tem mais um depois desse daí. Eu quero que vocês observem o seguinte, a importância do voto vencido. O que de fato nos interessa é essa observaçãozinha constante aqui ao final. Mas o 941 ele está dizendo, olha, proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento designando para redigir o acórdão o relator, ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Vamos destrinchar aqui direitinho. Então, veja só. Até o momento
em que for haver a leitura do acórdão, em que se for proferir o julgamento mesmo daquele acórdão, você pode mudar a sua decisão enquanto desembargador, você pode anular todo o voto que você havia dado, mesmo que você já tenha exposto. Mesmo que você já tenha exposto, você pode mudar completamente para poder seguir um dos seus pares. É plenamente possível que se faça isso enquanto desembargador, entendeu? E aí o que é que ocorre? No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. É aquilo que a gente viu lá atrás. A Câmara composta por 5 desembargadores e a turma por 3. Então são esses 3 que vão proferir o julgamento. E aí se compõem de várias formas, né? Para poder formar em várias turmas. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Pré-questionar um recurso, pré-questionamento, a gente vai estudar sobre isso ainda, mas é você preparar para a instância superior, é você pré-questionar a matéria que você quer recorrer, ok? Mas qual é a importância do voto vencido? Eu vou ler primeiro esse textinho de Didier e aí a gente vai conversar sobre o restante. Ele diz o seguinte, olha, ao se incorporar ao acórdão o voto vencido, agrega a argumentação e as teses contrárias àquela que restou vencedora. Você agrega a argumentação, você agrega conhecimento àqueles votos que... Aquele voto vencido, ele vai agregar contra-argumentações ao voto vencedor. E isso é importante. Para que eu quero saber de quem perdeu? Lembrem-se dos precedentes. Eles podem ser modificados. E um voto desse, que hoje foi vencido, ele pode se tornar um precedente lá na frente, na decisão de um outro julgado. Porque as cabeças mudam, as mentes mudam, os entendimentos, as interpretações mudam. Há bem pouco tempo atrás era proibido um preto andar, adentrar em determinados lugares, andar na mesma calçada de um branco. Até bem pouco tempo atrás era proibido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas a mente da gente, ela tem que evoluir, ela é elástica, ela tem que evoluir. E os entendimentos têm que mudar para que a sociedade possa conviver em paz e harmonia. Então, o que é perdedor hoje, amanhã pode ser um vitorioso, viu? Se lembre disso. 946 para a gente acabar. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. O que é que está dizendo? Sim, dentro de um só processo pode haver um recurso de agravo de instrumento e um recurso de apelação. Então, o agravo de instrumento ele vai ter prioridade no julgamento. Mas como assim, Rosenberg? 2 recursos? Eu aprendi que só pode colocar um? Né? Não sei com quem, porque comigo ainda não foi não, que eu ainda não falei isso, certo? Mas sim, pode. Lembram lá atrás, agorinha, quando a gente estava conversando no início da aula, que a gente disse o seguinte, ó. O relator ele pode julgar o processo logo lá de cara, né? Pode decidir logo lá de cara. Pode resolver ali e não conhecer do recurso. Por exemplo, ele considerou que o recurso foi deserto, determinou a complementação das custas recursais, a parte o fez, mas mesmo assim ele considerou insuficientes e decretou a deserção do recurso. Beleza. E aí, o que é que você faz essa decisão? Você apela? Não, a apelação é contra a sentença. A apelação já está lá, por isso que o processo está no tribunal. Você agrava daquela decisão. Você agrava daquela decisão. E lá dentro, o agravo de instrumento recebe o nome de agravo interno. Por que instrumento? Vocês vão entender depois. Porque o instrumento é tudo aquilo que compõe a formação do recurso de agravo. Então lá dentro ele possui o nome de agravo interno. Então você agrava daquela decisão. Quando chegar o momento do julgamento do recurso de apelação, primeiro vai se decidir aquele agravo. Porque se não for dado provimento àquele agravo, o recurso continua deserto, não tem por que julgar a apelação. Se for dado provimento ao agravo, aí sim, você vai julgar a apelação. Para quê? Fazer os dois quando um já pode matar o outro, né? Bom, meninos e meninas, vamos ficando por aqui, terminamos. Espero que tenham sido
proveitosa a nossa aula. E agora eu abro espaço para que vocês possam conversar comigo, por favor, e tirar algumas dúvidas. Vamos lá, povo? Fala comigo. Então, ó, vamos lá, sem ninguém falar. Parabéns pela aula. Opa, quem é que está falando comigo aí? Ricardo. Ricardo, muito obrigado, Ricardo. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Mas eu que tenho que agradecer a vocês. Ô, Zé Carlos, obrigado, meu caro, obrigado. Eu que tenho que agradecer a vocês aí por acreditarem. Espero que as próximas aulas a gente tenha um proveito melhor. Por hora nós tivemos apenas uma aula muito teórica, mas mesmo assim deu para trazer artigos de lei. Mas eu espero que as próximas a gente tenha mais. O que é que eu quero lembrar a vocês? Bom, é o seguinte. Obrigado, Davi, obrigado. Valeu, Priscila. O que é que eu quero lembrar a vocês? Nos dias de segunda, quarta e sexta eu vou fazer a postagem das nossas videoaulas. Mas o que é que acontece? Eu vou estar no horário da aula conectado para poder tirar dúvidas de vocês. Então eu vou, de todas as formas, criar um link. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Vou, de todas as formas, criar o link de uma sala de aula e jogar lá e botar lá, gente, sala de dúvidas, estou aqui, ok? Que é para a gente poder conversar nesse momento. Por hora, gente, muito obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.